Bom dia, pessoal. Vamos de BTC agora 11 de fevereiro, 11h40 da manhã aqui na Espanha, no Brasil, 7h40 da manhã. A BTC continua no seu processo de forte acumulação. A gente encontrou essa camada congestional aqui, ó, que se formou entre 11 e 20 de janeiro, coincidiu com todo esse burburinho em torno da confirmação da hiperinflação norte-americana, que está namorando os 2 dígitos por ano, algo bizarro, e está impondo aqui uma certa resistência para o avanço da BTC. Mas eu ouso afirmar que mesmo esse discurso mais hawkish do Fed não vai alterar em nada a nossa saga em direção a, no mínimo, 200 mil dólares ainda no ano de 2022. Gente, a inflação dos Estados Unidos a 7,5%, mesmo que o Banco Central norte-americano incremente algo para além desses 5 aumentos de 0,25 na taxa básica de juros, que daria 5 vezes 0,25, daria 1,25, mais o 0,25 que já tinha, dá 1,5%. Se eles aumentarem mais 0,5%, dá 2%, com uma inflação de 7,5%. Então a inflação come 7,5%, a taxa básica de juros remunera em 2%, ainda teríamos uns juros reais negativados em menos 5,5%. Se o Fed quisesse efetivamente aumentar as taxas de juros, ele no mínimo daria 5 aumentos de 1 ponto percentual só para fazer cosquinha na inflação de 2021. Ou seja, a própria Bloomberg está dando conta de que os Estados Unidos estão na maior negatividade de juros reais em 4 décadas. Alguns articulistas falam em 5 décadas, já que há divergência nas métricas de décadas atrás. Mas enfim, quem é que em sã consciência vai deixar... Vamos botar que o sujeito deixe $1 milhão no sistema bancário norte-americano. Ele em um ano vai perder no mínimo 50 mil dólares. Justamente porque a inflação vai comer 7,5%, o Fed quer remunerar em 2%. Isso é o que eles falaram até agora. Na prática, eu quero ver se esses 5 aumentos de 0,25 realmente vão se concretizar. Porque esse discurso hawkish lá na frente acaba... Esse discurso hawkish lá na frente acaba tomando um outro viés de dovish, vamos colocar. Gente, não se enganem, a BTC está acumulando muito forte. Ela deve promover a superação dessa camada congestional nas próximas horas. Com a aproximação do final de semana e esse padrão vendedor recorrente, é possível que a gente fique mais 1 ou 2 candles aqui preso nessa camada entre 45 e 42, 43. Mas não se enganem, a BTC em todos os indicadores, no semanal, no 4 horas, no 12 horas, tá dando conta de uma mega pernada impulsiva. Vejam que aqui no MACD, o histograma já tá fazendo as barrinhas de perda de ímpeto vendedor migrarem para uma forte amplitude ondulacional compradora, ficar de fora do mundo cripto nesse cenário de taxas de juros negativadas em nível recorde. É uma insanidade. Vocês acham que alguém vai fazer migrar o dinheiro da bolsa, das criptos, para colocar no sistema financeiro norte-americano e perder no mínimo 50 mil dólares ano? Essa mídia de massa que fica martelando a cabeça de investidores no Brasil, isso não conta nem a metade da história. Esse discurso do presidente do Federal Reserve tem muito mais um viés psicológico, querendo induzir o mercado a um determinado movimento, do que outra intenção, porque é impossível, os números não mentem, é impossível negar que a própria Bloomberg escreveu um artigo muito interessante que eu recomendo que vocês leiam, que os Estados Unidos estão vivendo os juros negativados mais altos das últimas 4 décadas. Alguns articulistas falam em 5 décadas, já que a métrica para a medição da inflação há 4 décadas atrás não era tão fiável assim, confiável. Mas o fato é que, com recorde de negatividade de juros, menos 5% ao ano, quem em sã consciência
vai querer ficar com dinheiro aplicado em treasuries e títulos norte-americanos que simplesmente expropriam o patrimônio do titular desses treasuries só pelo transcurso da inflação. A máquina de guerra norte-americana custa, eu vou repetir, 2,6 bilhões de dólares ao dia. Isso não é passível de sustentação via arrecadação de impostos. É meia Apple ano. Isso dá 1 trilhão de dólares por ano. Isso não é passível. Esse custo não pode ser assumido somente com a arrecadação de impostos. Tem que imprimir dinheiro. E é isso que vai levar a BTC para 1 milhão de dólares, no mínimo, entre 2026 e 2027. Quem acompanha aqui meu canal sabe do que eu estou falando. Eu tenho feito análises diárias sobre toda essa movimentação da BTC. E foi justamente essa irresponsabilidade macroeconômica e fiscal que ensejou o nascimento desse embrião que era a blockchain, que agora, por sua vez, ensejou a difusão dessa tecnologia disruptiva, que é a descentralização da circulação de dados e riqueza no planeta, e que por sua vez ensejou o nascimento da Web3 e que por sua vez vai ensejar a maior transferência de riqueza desse século. Vocês vejam que a Nasdaq, ela efetivamente está se descolando da BTC. A Nasdaq do topo ao fundo já perdeu quase 18% e a BTC ela não tem acompanhado esse mergulho da Nasdaq, e efetivamente o mercado pode estar virando uma chave para reprecificar as Big Techs que aprisionaram num feudo o tráfego de dados e riqueza no planeta, em iOS, em clouds multibilionárias, e de repente o tráfego de dados e riqueza no planeta vai começar a circular de forma descentralizada e o mercado pode estar reprecificando essa fenomenologia. Então, pessoal, fica esse registro, a BTC acumulando muito forte. Ficar fora do mundo cripto num cenário macroeconômico como esse é bizarro, com recordes em termos de negatividade de taxas de juros. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto para analisar XRP, ADA e Shiba Inu. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.